Eu tenho um alerta para você. Cuidado com as igrejas evangélicas que estão se judaizando. Olá, meu querido irmão e irmã em Cristo. Você já percebeu uma crescente presença de costumes judaicos nas nossas igrejas evangélicas? Sim, isso está acontecendo e eu acredito que seja necessário uma ministração específica sobre esse assunto. Vemos cada vez mais o uso do shofar, da menorá, até da Arca da Aliança e outras tradições que vêm diretamente do judaísmo dentro da Igreja do Senhor Jesus. Festas judaicas estão sendo celebradas sob a alegação de que são festas bíblicas. Entretanto, amado e amada, é preciso muita cautela sobre o tema. Hoje eu quero me aprofundar nesse assunto com você. Afinal, qual é o lugar dessas práticas judaicas dentro da nossa fé cristã, dentro da Igreja do Senhor Jesus? Será que adotar esses costumes está nos aproximando ou, na realidade, nos afastando de Cristo, da sua cruz e do seu Evangelho? Eu convido você a estar comigo nessa jornada em busca da verdade. A palavra do Senhor diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Vamos então refletir e estudar, entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse tema. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito, abra a sua mente e juntos com o Espírito Santo vamos buscar revelação e entendimento. Amém? Seja muito bem-vindo, meu irmão ou irmã. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho e agradeço por você estar assistindo a mais este vídeo. Eu tenho certeza absoluta que esta mensagem vai ser uma bênção na sua vida e fortalecerá ainda mais a sua fé no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Antes de prosseguirmos, eu quero pedir que você deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos, vídeos como este que vão abençoar a sua vida e a sua família. Isso é essencial para que nós possamos alcançar mais pessoas com esta mensagem. E caso você queira assistir a algum conteúdo específico sobre a Palavra de Deus, sinta-se à vontade para sugerir nos comentários abaixo, porque eu leio todos. E o meu muito obrigado por sua participação e que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar claro, antes de prosseguirmos, que o intuito deste vídeo não é ofender, muito menos diminuir a fé judaica ou qualquer outra fé. A minha intenção é trazer uma perspectiva apologética em defesa da fé cristã e alertar para a necessidade de mantermos a pureza do Evangelho sem misturá-lo com outras tradições ou práticas. Este vídeo, portanto, é voltado principalmente para o público cristão e busca manter o respeito e o amor ao próximo, que afinal de contas são a base da nossa fé. Em Deuteronômio 12:4, Deus expressa a sua desaprovação ao sincretismo, ou seja, a mistura religiosa, e diz assim: "Não adorarão ao Senhor vosso Deus de tal maneira." É a essa orientação divina que eu quero ser fiel e evitar misturas que possam confundir a nossa fé, o nosso povo e o nosso compromisso com Cristo. Amém? Eu acredito ser importante começarmos com uma reflexão sobre o Evangelho e a salvação pela graça. Quando mergulhamos nas páginas da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo nos traz uma verdade profunda e poderosa em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Ele declara: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie." Amados, prestem atenção. Essas palavras ecoam com uma profundidade que nunca devemos nos esquecer, muito menos nos apartar. A salvação é uma dádiva, é um presente gracioso de Deus para nós. Ela não é conquistada por nossas ações, por nossos méritos ou mesmo por práticas religiosas ou ritualísticas, por mais nobres que elas possam parecer. Não, a salvação é fruto do amor incondicional de Deus pelo homem, que enviou o seu Filho Jesus para que através da fé nele pudéssemos ser salvos. Isso não significa que as ações e as boas obras não importam, não confunda as coisas. Ao contrário, elas são a expressão natural da nossa fé. Como o Tiago nos lembra em sua carta, em Tiago capítulo 2, verso 18. "Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras." Entenda, meu irmão, as nossas ações são a evidência da fé que reside no nosso coração, mas não são de maneira nenhuma o meio pelo qual alcançamos a salvação. É fácil de entender isso, amém?
E por que isso é importante na nossa discussão sobre a judaização na igreja? Porque, ao dar importância excessiva às práticas judaicas, podemos cair no erro de acreditar que a nossa salvação depende de rituais e leis do Antigo Testamento, quando, na verdade, depende tão somente da graça de Deus. A mensagem do Evangelho é muitíssimo clara. Não somos salvos pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Como Paulo explica em Gálatas capítulo 2, verso 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Por isso, amado irmão e irmã, lembre-se que a salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo e não por rituais ou práticas judaicas. Mantenha o seu olhar fixo no nosso Salvador Jesus e permita que a sua fé nele expresse, através das suas ações, o reflexo da graça que nós recebemos de Deus. Amém? Vamos agora a um aspecto específico da judaização que tem sido particularmente visível nas nossas igrejas: a celebração de festas judaicas. Páscoa, eu estou falando da Páscoa judaica. Pentecostes, Sukkot, são algumas das festas que vêm ganhando destaque. Mas será que elas pertencem à adoração cristã? É verdade que essas festas, sim, elas são bíblicas e estão profundamente enraizadas na história do povo de Deus. Elas foram instituídas pelo Pai Eterno e têm um propósito e significado profundo. No entanto, é vital entender que elas foram estabelecidas num contexto específico e principalmente debaixo da antiga aliança. A Bíblia nos ensina que Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, conforme encontramos em Mateus 5,17. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Jesus cumpriu todas as exigências da lei, incluindo os propósitos proféticos das festas judaicas. Entretanto, o perigo surge quando a celebração dessas festas se torna um requisito, meio que indireto ou subliminar, para a salvação, de forma que fazem você pensar que ao se recusar participar dessas festas, você está sendo um religioso. Essas pessoas que praticam essas festas gostam muito de chamar quem não pratica de religioso. Algumas denominações fazem parecer que ao participar dessas festas judaicas, você tem uma revelação superior ou está em um nível superior de santidade. Nesses casos, amados, então, nitidamente estão tentando fazer você desviar da verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas capítulo 4, versos 10 e 11. Vocês estão observando dias especiais, meses, estações e anos. Olha o que ele diz logo em seguida. Receio que tenha sido inútil todo o esforço que fiz por vocês. Portanto, meu amado irmão e irmã, devemos ser cautelosos para que nossas práticas não obscureçam a verdade do Evangelho. A salvação, mais uma vez, é um presente gracioso de Deus, alcançado pela fé em Jesus Cristo e não por rituais, muito menos observâncias que não fazem nenhum sentido para nós que somos cristãos. Por isso, conforme caminhamos mais profundamente nessa questão, é necessário esclarecer o propósito original das festas judaicas que foram estabelecidas no Antigo Testamento, na Primeira Aliança. Cada uma dessas festas foi projetada não apenas como um momento de celebração, de festividade ou memorial, mas também, e mais importante, como uma sombra que apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Vejamos, portanto, cada uma dessas festas em detalhes e como a finalidade de cada uma delas já se cumpriu na pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, vamos analisar a Páscoa judaica, que está no capítulo 12 do livro de Êxodo. Ela também é chamada de Pessá. Essa festa celebrava a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. O cordeiro sacrificial da Páscoa apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, segundo João, capítulo 1, verso 29. Jesus foi crucificado durante a Páscoa, cumprindo perfeitamente a tipologia do Cordeiro Pascal. Em segundo lugar, Festa dos Pães Ázimos, capítulo 12, versos 14 a 20, também é chamada de Shag Hamatzot.
Esta festa começava no dia seguinte à Páscoa e durava uma semana, durante a qual nenhum fermento podia ser usado. O fermento na Bíblia muitas vezes simboliza o pecado e a corrupção. Agora repare, Jesus, que é o pão da vida, isso está em João 6,35, ele passou por toda essa terra, pelos seus 33 anos de vida, sem pecado, e dessa forma cumpriu essa simbologia. Em terceiro lugar está a festa das primícias. Está em Levítico capítulo 23, de 9 a 14, ou festa das colheitas, também chamada em judaico Bicurim. Esta festa era celebrada no dia seguinte ao sábado da Páscoa. Era uma oferta dos primeiros grãos para Deus. Este festival apontava para a ressurreição de Jesus, que é chamado de primícias dos que dormem, em 1 Coríntios capítulo 15, 20, pois ele ressuscitou no dia após o sábado. Em quarto lugar está a festa de Pentecostes, ou festa das semanas, Levítico 23, de 15 a 21, também conhecida como Shavuot. Esta festa era celebrada 50 dias após a oferta das primícias. Era um momento de agradecimento pela colheita. Seu cumprimento pode ser visto no derramamento do Espírito Santo registrado em Atos capítulo 2, que ocorreu no dia do Pentecostes. Em quinto lugar está a festa chamada Dia da Expiação, ou Festa da Expiação, Levítico capítulo 16, 23, 26 a 32. Também é conhecida como Yom Kippur. Este era o dia mais sagrado no calendário hebraico. O sumo sacerdote fazia sacrifícios para expiar os pecados do povo. Jesus cumpriu esse dia, essa festa, ao se tornar o nosso sumo sacerdote e oferecer-se a si mesmo como sacrifício perfeito. Isso está em Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27. Em sexto lugar está a festa das trombetas, em Levítico capítulo 23, 23 a 25. Também é chamado de Yom Teruah ou Rosh Hashanah. Esta festa marcava o início do ano civil hebraico. Embora seu cumprimento preciso em Cristo possa estar ainda em um evento futuro, alguns cristãos a veem apontando para a segunda vinda de Cristo, que será anunciada com o som de uma trombeta, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Em sétimo lugar, temos a festa dos tabernáculos. Está em Levítico 23, 33 a 43 e é conhecida também como Sucote. E é também chamada de Festa das Cabanas. Celebrava a proteção divina durante o êxodo no deserto. Ela também aponta para o tempo em que Deus habita entre os homens através de Jesus, como João descreve em seu evangelho, João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante observar como cada uma dessas festas aponta para Cristo e como elas foram cumpridas nele. Mesmo que o evento ainda seja futuro, Jesus, como é Deus, ele é o Alfa e o Ômega. Quando ele se materializou em carne, todas essas festas foram cumpridas. Isso reafirma a verdade de que toda a Escritura testemunha de Jesus também. Está em João 5,39. Portanto, como seguidores de Jesus, devemos celebrar a plenitude do que essas festas representavam, ao invés de observá-las na sombra do que elas apontam. Portanto, ao participar das celebrações como se ainda estivéssemos esperando a vinda do Messias, estamos, em certo sentido, negando a realidade de que Jesus já veio e cumpriu todas as profecias. Não devemos, na prática, aderir a nenhum sistema de crenças que aguarda a primeira vinda de Jesus, quando sabemos que ele já veio, já cumpriu todas as profecias e nos salvou. Nossa fé deve estar firmada em Jesus e na obra completa que ele realizou na cruz do Calvário. Como Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da lua nova ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amado, devemos viver na luz de Jesus e não nas sombras das festas do Antigo Testamento. A celebração da nossa fé deve ser centrada em Jesus, o cumprimento de todas as profecias e promessas, e não naquilo que aponta para ele. Como Paulo nos lembra em Gálatas capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém?
Vamos agora examinar alguns dos instrumentos e objetos judaicos do Antigo Testamento que estão sendo resgatadas dentro de algumas igrejas evangélicas e como esses instrumentos e utensílios apontavam para a pessoa de Jesus. Portanto, totalmente desnecessário o uso desses instrumentos e utensílios dentro da igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Dentro dela havia as tábuas da lei, os 10 mandamentos, um vaso de maná e a vara de Arão que brotou. Isso apontava para Cristo, que é a palavra de Deus feita em carne, João 1,14, o pão da vida, João 6,35, e o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7,17. Jesus cumpriu a representação plena da arca ao trazer a presença de Deus à humanidade da forma mais completa, plena e íntima possível. A reverência cristã é direcionada à pessoa de Jesus, não a um objeto físico. Em segundo lugar está a menorá, Êxodo 25, de 31 a 40. A menorá, ou candelabro de 7 braços, era a luz constante no tabernáculo, o que simbolizava a luz de Deus para o mundo. Jesus é essa glória, é essa luz do mundo, João 8,12. O candelabro apontava para ele e não para si mesmo. Hoje é a vida e a luz de Cristo em nós que brilha para o mundo e não um objeto físico. Em terceiro lugar está também o shofar, Números capítulo 10, versos 1 a 10. O shofar, uma trombeta feita de chifre de carneiro, era usado para convocar as pessoas, anunciar eventos e celebrar festas. Na Nova Aliança, Jesus é a voz que devemos ouvir, João 10, 27. O uso do shofar no contexto cristão, desvinculado do seu significado cultural e histórico judaico, pode desviar o foco da verdadeira voz que devemos ouvir, a voz do nosso pastor Jesus. E em quarto lugar está o talit, um xale de oração tradicionalmente utilizado por homens judeus durante as orações. Este xale é representativo de uma série de promessas e mandamentos dentro do judaísmo e é, sem dúvida, uma belíssima tradição. No entanto, para nós cristãos, não há nenhum preceito nas Escrituras do Novo Testamento que nos instrua a usar um talit durante a oração ou o culto. Na verdade, a nossa fé em Cristo nos leva a uma relação direta e pessoal com Deus que não requer qualquer vestimenta ou objeto específico para ser validada ou autêntica. Da mesma forma, nós podemos dizer sobre o kippá. Portanto, quando olhamos para a vida e os ensinamentos de Jesus, vemos que ele enfatizou o coração e a sinceridade da fé ao invés de tradições, de rituais, de instrumentos ou objetos externos. Assim, o uso do talit ou mesmo do kippá na igreja cristã pode levar a uma mistura de tradições que pode desviar a atenção do que é realmente importante, o nosso relacionamento pessoal e direto com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 6, verso 6, o próprio Jesus nos ensina a orar de forma simples e sincera. Ele disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará." Para entender ainda melhor o porquê de ser descabido o uso do talit em um culto cristão, precisamos examinar a própria natureza e o propósito do talit dentro do contexto judaico. O talit ou talit é usado principalmente como uma maneira de cumprir o mandamento que está em Números capítulo 15, verso 38 e 39, que diz: "Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E será para vós por franja, para que, vendo-a, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais acostumais andar e prostituir-vos." Assim, o talit é um lembrete físico dos mandamentos de Deus e da obediência a eles. Entretanto, como cristãos, estamos sob a nova aliança de Jesus Cristo, conforme estabelece Hebreus capítulo 8. Esta nova aliança não requer mais a obediência a um código de leis físicas, mas nos chama a uma obediência do coração, motivada pelo amor e pela graça, e não pela lei. A lei está agora escrita nos nossos corações. Observe Hebreus capítulo 8, verso 10. Não mais nas nossas vestes. Portanto,
uso do talit em um culto cristão não está alinhado com a liberdade que temos em Cristo e pode até mesmo ser visto como uma espécie de retorno à escravidão da lei, da qual Cristo já nos libertou. A compreensão do propósito simbólico de todos esses instrumentos e objetos ajuda a entender que eles apontavam para Jesus Cristo e encontram cumprimento total e perfeito, pleno nele. Portanto, é desnecessário e possivelmente confuso usar esses objetos físicos no contexto da igreja de hoje, quando temos o próprio Cristo, a quem esses objetos apontavam. Lembre-se do que Jesus disse em João capítulo 4, versos 23 a 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O nosso foco, portanto, amado, deve estar na verdadeira adoração a Deus em espírito e em verdade, e não na observância de práticas e objetos que apontavam para a realidade que hoje temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos voltar agora os nossos olhos, a nossa atenção para os cristãos do primeiro século. Como eles, que eram judeus e gentios convertidos, lidavam com a lei? A Bíblia nos dá uma visão clara disto no livro de Atos. Atos capítulo 15 é um marco histórico na igreja primitiva. Essa passagem nos relata o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, onde os apóstolos e os anciãos se reuniram para discutir a questão crucial da lei e da salvação dos gentios. O versículo 5 do capítulo 15 de Atos nos mostra que havia uma parcela de crentes que insistia na observância das leis de Moisés para os gentios convertidos. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. A decisão do concílio, entretanto, foi diferente. Em Atos capítulo 15, versos 19 a 20, o apóstolo Tiago, líder da igreja em Jerusalém, proclama: Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é estrangulado e do sangue. Essa decisão foi tomada com base no entendimento de que a salvação não vem através da lei, mas pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. Paulo reforça isso em suas cartas, especialmente em Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Assim, os cristãos do primeiro século entenderam que a lei de Moisés tinha um propósito específico. Ela apontava para a necessidade do Salvador. Paulo escreve em Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O aio era um tutor ou guardião que conduzia a criança até a escola. Da mesma forma, a lei conduziu o povo de Deus até Jesus. Com a vinda de Jesus, portanto, a lei cumpriu seu papel. Então, amado e amada, entenda que a salvação é um presente de Deus para as nossas vidas. É um prêmio que nós ganhamos por receber Jesus como Senhor e Salvador. Isso foi entendido pelos cristãos do primeiro século e também deve ser definitivamente entendido por nós. Amém? A reintrodução dessas práticas judaicas na igreja evangélica é um tema sério que exige a nossa reflexão. Quais poderiam ser, então, as consequências disso? A resposta a essa pergunta é importante e profundamente bíblica. Em primeiro lugar, é vital lembrar que o apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Esse jugo de escravidão refere-se justamente à lei e às suas práticas. Cristo nos libertou da lei. Reintroduzir práticas judaicas seria submeter novamente o povo de Deus, o povo cristão, a um jugo de escravidão. Uma consequência direta disso seria a distorção do Evangelho de Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7,
Paulo expressa sua surpresa e tristeza pelo fato de alguns gálatas estarem se desviando do evangelho de Cristo para outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho, mas uma perversão do evangelho de Cristo. Isso é precisamente o que acontece quando tentamos misturar, ou seja, provocar o sincretismo de lei e evangelho. Além disso, voltar às práticas judaicas pode nos levar a confundir o que realmente importa no Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, Paulo diz: "Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado." O cerne do nosso Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus, não rituais ou tradições. Também há o risco de causar divisão na igreja. Em Romanos capítulo 14, verso 1, Paulo nos aconselha a aceitar aquele que é fraco na fé sem discutir questões de opinião. Quando reintroduzimos práticas judaicas, corremos o risco de criar discórdia e divisões na igreja em torno de questões que não são centrais para a nossa fé. Por fim, reintroduzir práticas judaicas pode criar um fardo desnecessário para os crentes. Em Atos, capítulo 15, verso 10, Pedro pergunta por que eles querem colocar um jugo sobre o pescoço dos discípulos que nem seus pais, nem eles foram capazes de suportar. Este jugo é a lei e as suas práticas, das quais, mais uma vez, já somos libertos em Cristo. Amém? Amados, em Jesus, em Cristo, nosso Salvador, nós fomos libertos do jugo da lei. Estamos livres para viver uma vida de amor e gratidão a Deus, não uma vida em seguir regras e regulamentos. Cuidado, portanto, para não ser levado de volta à escravidão, mas vivamos na liberdade que Cristo nos concedeu. Amém? É essencial lembrar que nós, como cristãos, somos os portadores da revelação completa de Deus em Jesus Cristo. Em vez de buscar aprender sobre rituais e práticas judaicas que já foram cumpridas em Jesus, devemos compartilhar o conhecimento da manifestação perfeita de Deus em Jesus, que os nossos irmãos judeus ainda aguardam. Como está escrito em Romanos capítulo 1, verso 16, "Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego." Este evangelho que professamos não é uma mensagem inferior que necessita de adições ou embelezamentos. Ao contrário, é a mais alta revelação e o cumprimento de todas as promessas que Deus fez para a humanidade. Você percebe isso? De Gênesis a Apocalipse, todos os 66 livros da Bíblia apontam para a pessoa de Jesus Cristo e para ninguém mais, para nada mais. É para isso que somos chamados como igreja, para proclamar as boas novas de Jesus Cristo, o Messias que os profetas do Antigo Testamento anteciparam, aquele que veio, cumpriu a lei e os profetas e estabeleceu um novo pacto no seu sangue. Devemos ser luz para o mundo e essa luz é a mensagem do Evangelho, puro e simples. Assim, ao invés de nos voltarmos para as práticas do Antigo Testamento, vamos nos concentrar em transmitir a beleza e a profundidade da revelação de Jesus aos nossos irmãos judeus e a todas as demais nações. Amém? Lembre-se do que Jesus disse em João capítulo 14, verso 6. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Somos chamados, amados, para fixar os nossos olhos tão somente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus capítulo 12, verso 2. É nele que encontramos nossa verdadeira identidade e é nele que encontramos a plenitude da lei. Amém? Ao contemplar a cruz, somos lembrados de que Jesus cumpriu todas as exigências da lei por nós. Ele foi o Cordeiro perfeito, sacrificado pela expiação dos nossos pecados, conforme Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Palavra linda e poderosa. Nós, como a Igreja de Cristo, somos chamados a pregar o Evangelho da graça, a viver pelo Evangelho da graça e a estender essa graça a outras pessoas. Não precisamos de rituais, muito menos práticas judaicas para nos aproximar de Deus. Amados, as práticas judaicas não fazem com que você tenha mais espiritualidade que os demais.
temos acesso direto a Deus Pai, o nosso Criador, através de Jesus Cristo. E ponto final. Como Paulo declara em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nossa vida agora está escondida em Cristo. Somos uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 5:17. Por fim, quero encorajar você com as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não considero que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, não olhemos para trás. Não estejamos presos em rituais e tradições e festas. Avancemos para o que está diante de nós, a glória de Deus manifestada em Cristo Jesus. Que você seja encorajado e fortalecido por essa fé. Que você continue firme na verdade revelada pelo Evangelho da Graça. Amém? Amados, ficamos por aqui no vídeo de hoje. E eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até este momento. E eu espero que essa ministração sobre o cuidado com as igrejas evangélicas que estão querendo judaizar a Igreja de Cristo tenha tocado profundamente o seu coração. E eu quero agora conhecer a sua opinião sobre esta mensagem nos comentários abaixo. E caso você queira sugerir um tema para o próximo conteúdo, sinta-se à vontade para fazê-lo. E se você sentir no seu coração o desejo de colaborar com o meu ministério e compreende o significado de uma semente de honra, eu vou deixar as informações na descrição deste vídeo. Para facilitar a sua contribuição, eu vou disponibilizar informações para Pix, caso você esteja no Brasil, ou Zelle, se você estiver aqui nos Estados Unidos. E não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que esta mensagem alcance mais corações. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus e até o próximo vídeo.